você já vai deixar de ter uma das características que define o pobre. Todo endividado, não tem dinheiro nenhum e vive para pagar conta e boleto. Porque eu conheço um monte de gente pobre que está ficando rica porque tem mentalidade rica mesmo sendo pobre. E aí você vê, não é o dinheiro que resolve a questão da sua burrice ou inteligência, é o estudo. Não adianta, se você ganhar muito dinheiro, mas se você gasta mais do que ganha, você vai voltar para a pobreza. Só que as pessoas não têm essa inteligência financeira. Quando você é um pobre que tá querendo mudar de vida, você tem que falar não para muita coisa. Ah, vamos viajar? Não. Eu tô focando em quitar minhas dívidas. Em vez de a gente ser dependente do banco e sempre pegar dinheiro no banco para resolver nossos perrengues, eu passar a ser o investidor que vai emprestar o dinheiro pro banco para depois eu receber os juros e a grana que eu preciso, né? O que eu considero educação financeira? Eu falo que educação financeira é um tripé. São 3 perninhas. Você tem inteligência para ganhar dinheiro, você tem inteligência para poupar esse dinheiro que você ganha e você tem inteligência para multiplicar esse dinheiro que você poupou. Ou seja, o que é uma pessoa que tem inteligência financeira? Uma pessoa que é esperta para ganhar dinheiro, que não gasta tudo que ganha e que investe todo mês. É isso, essa é a fórmula para você sair da pobreza. Esquece qualquer coisa milagrosa de não ser, não é isso. Trabalho para ganhar, simplicidade para poupar e investimentos para multiplicar. Se eu tirar qualquer uma dessas perninhas, desmonta, não fica em pé. Eu sempre fui muito bom em 2 coisas: ganhar dinheiro e poupar, mas eu não sabia multiplicar. Eu era o típico brasileiro que só conhecia poupança. Então, eu sempre entendi que se eu quisesse ter uma vida boa, eu tinha que trabalhar, só que eu trabalhar não é simplesmente, beleza, eu trabalho. Não, todo mundo trabalha, e mesmo assim a maioria tá pobre. É fazer algo a mais do que o que todo mundo faz. E aí entram as rendas extra. Eu sempre entendi que eu, como CLT, ganhando 3 mil, ia ser difícil eu ter a vida que eu gostaria de ter um dia. Então eu sempre tive várias outras fontes de renda. Então eu sempre tive a ideia de que se eu quero algo, eu preciso gerar dinheiro, em vez de pedir emprestado para alguém. E isso é uma questão também de mentalidade, entende? Tipo, hoje em dia o que mais tem a gente que pede. Eu recebo o tempo todo. Eu falo muito de generosidade, o pessoal acha que eu sou banco, né? Porque eu falo de generosidade. Ô, Duda, já que você é tão generoso, me dá R$1.000. Só que o pessoal às vezes o pessoal confunde porque é assim, meu canal é pra pobre. Então tem que falar muito sobre economia. Cuidado, economiza, não vai gastar com tênis caros, não sobra dinheiro para investir. Só que também falo que à medida em que você vai enriquecendo, você pode começar a subir a sua qualidade de vida. O problema é quando o cara quer subir a qualidade de vida, quando ainda tá um pé rapado que não tem dinheiro para nada, tem reserva de emergência, tá todo endividado, todo lascado, vai continuar eternamente naquela situação. Então, tudo que eu falo no meu canal sobre organização, planejamento, metas, sonhos, sobre não gostar de ostentação, sobre renda extra, cartão de crédito, são coisas que eu faço até hoje. A palavra pobre, né? Ela pode ser interpretada de várias formas. E muita gente pensa principalmente assim: pobre é a pessoa que tem pouco dinheiro, pode ser. Pobre é a pessoa que ganha pouco, pode ser. A questão é, quanto é pouco? Por exemplo, eu conheço pessoas que ganham, tipo assim, mais de 15 mil, que estão tudo lascado. Então, quem é mais pobre, sabe? Eu que ganhava 3 ou o cara que ganha 15, não tem patrimônio, tá todo endividado, né? E agoniado, estressado, com problema emocional por causa disso. Então, eu gosto de pensar que a pobreza, a gente pode chegar também na parte de mentalidade. Mas pensando no que é um pobre, pra mim, 3 características: pessoa que tá toda endividada. Segundo, a pessoa que não tem dinheiro nenhum no banco, na corretora, não tem dinheiro nenhum de patrimônio. E terceiro, a pessoa que trabalha o mês inteiro só pra pagar conta e boleto. Isso pra mim é pobre. Independente de se você ganha 3 mil, 5 mil ou 10 mil, se você tá todo endividado, não tem dinheiro nem patrimônio e trabalha só pra pagar as contas que você fez, pra mim isso é pobre. Começa por aí. Médico é uma das profissões que pior lida com dinheiro. Não sabe lidar com dinheiro. Ganha muito, mas gasta muito. Tem um custo de vida muito alto e ainda assim consegue se endividar, mesmo ganhando 20, 30 mil. Então eles foram me chamar lá para eu tentar já instruir financeiramente aqueles que um dia vão ser médicos, que estão estudando sobre medicina hoje, mas que vão ser médicos um dia. Então, a pobreza tá aí. Agora, a pessoa que tem mentalidade rica multiplica o dinheiro. A pessoa que tem mentalidade pobre consome tudo que ganha. Gasta tudo que ganha. Aí que é interessante. Eu não falei que a pessoa rica multiplica, eu falei que a pessoa que tem a cabeça rica. E eu não falei que a pessoa pobre gasta tudo. Não, é a pessoa que tem a cabeça pobre. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente pobre que está ficando rica porque tem mentalidade rica mesmo sendo pobre. E da mesma forma, tem muita gente rica que está ficando pobre porque é rica com mentalidade pobre. É o rico que não investe, é o rico que quer fazer churrasco de ouro na laje, é o rico que gasta tudo
tudo embalado e carro, e aí ele vai cair na pobreza, né? Tem várias pesquisas que mostram isso, de gente famosa, de ator da Globo, de jogador de futebol. É o rico que não tem inteligência financeira. O inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. O burro, quando ganha dinheiro, continua burro. E aí você vê, não é o dinheiro que resolve a questão da sua burrice ou inteligência, é o estudo. O dinheiro não deixa ninguém mais inteligente. O estudo deixa a gente mais inteligente. Então não adianta você querer ganhar muito dinheiro, porque se você não estuda sobre mentalidade, autocontrole, controlar sua impulsividade, consumismo, não adianta. Se você ganhar muito dinheiro, mas se você gasta mais do que ganha, você vai voltar para a pobreza. Só que as pessoas não têm essa inteligência financeira, e aí tem muito rico, burro, e tem muito pobre, inteligente. Não é a pobreza ou a riqueza, é o quanto de estudo você traz para que você tenha uma mentalidade. Hoje, embora eu tenha muito que aprender ainda, cara, eu aprendi lendo livro e vídeo no YouTube. Então tá aí, é acessível. Tem muito a ver com o quanto a gente estuda sobre educação financeira, e não é porque a escola não nos ensinou que a gente acha que não precisa ser estudado. Tem que ser. A escola não ensinou por uma falha educacional, mas agora a gente tem que correr atrás. Cara, eu acho que é por causa disso, essa mentalidade, essa cultura de que em vez de ser, a gente tem que ter. Valorize mais o ser bom, não necessariamente o ter. Porque o cara que tem um colar de ouro, ele pega mais mulher, entende? Por quê? Porque ele tá numa cultura que o pessoal valoriza essa porcaria de colar de ouro. O cara que ele tem um carro super caro, vai ter mais facilidade pra pegar mulherada. Não que toda mulher se importa com isso, mas eu tô falando, é um problema social que atinge tanto homens quanto mulheres. Mulheres também se preocupam muito com a ostentação. Então tem essa questão de que quando você tem mais coisas, fala, não, se você não tem um Rolex, você não é ninguém. Pô, velho, os caras mais ricos que já foram no meu programa, que bota no chinelo esses coach aí, tem muito mais dinheiro que esses coach, nunca tiveram Rolex e não fazem questão nenhuma disso. Então, é uma questão de mentalidade que permeia não só a favela, mas a classe média e os novos ricos também, que ficam com esse papo aí de ostentação. Então, aí a pessoa não tem identidade. Quanto mais você se preocupa com ostentação, mais sem personalidade você fica. Porque você não tem personalidade, você vive pra impressionar o outro, não o que é você. Você não é você. Não é você. Eu tenho que comprar isso porque o Pedro vai ver. Eu tenho que comprar essa roda porque a Maria vai ver. Eu tenho que comprar essa bolsa para que as minhas amigas vejam. Caramba! Você vive para os outros. Vive para os outros. E você não sabe o que é importante para você. E qual que é o ponto para você sair desse círculo medíocre de vida? É você definir quem é você, o que é importante para você e onde você quer chegar. Muitas pessoas acabam gastando com tudo quanto é mediocridade porque não sabe onde quer chegar, não sabe o que é importante para ela. Por exemplo, pessoa pobre. Vou dar uma sugestão de meta. Quitar todas as suas dívidas. Tá aí uma meta incrível. Você já vai deixar de ter uma das características que define o pobre. Todo endividado, não tem dinheiro nenhum e vive para pagar conta e boleto. Se você resolver a questão da dívida, opa, um ponto a menos da pobreza na minha vida. Só que aí como é que você vai quitar dívida se você tá preocupado em provar alguma coisa pros outros? E é difícil porque aí entra uma questão de força na mente. Quando você é um pobre que tá querendo mudar de vida, você tem que falar não pra muita coisa. Ah, vamos viajar? Não, eu tô focando em quitar minhas dívidas. Ah, vamos comer no rodízio? Hoje não. Por quê? Porque eu tô me esforçando pra quitar minha dívida. Vamos viajar? Vamos fazer isso? Não, você vai ter que falar não pra um monte de coisa. Mas quando você fala não, a outra pessoa vai começar a te chamar de muquirana. Por quê? Porque ela não tem inteligência financeira a ponto de entender que você tá falando não porque você quer deixar de ser pobre. Eu tô falando não é porque eu sou muquirana, é porque eu quero quitar minhas dívidas. Eu não quero ser igual você que tá indo no rodízio de sushi e vai ter que parcelar em 4 vezes a conta e depois ficar endividado pagando por um quadrimestre um jantar. Eu quero sair. Então você tem que ter uma mente, né? É uma mente, uma cabeça que, cara, pode tacar pedra, você não muda o teu foco. Cara, pode falar o que quiser. Ah, você é muquirana. Tá, pode pensar o que você quiser. Eu vou sair da pobreza, eu tô focando em sair da pobreza. Ah, vamos lá. Não. Ah, você é muquirana. Tudo bem, cara. Pensa o que você quiser. E aí eu vou te falar. Quem hoje te chama de muquirana, amanhã vai falar que você é playboy. Amanhã vai falar, nossa, você é playboy
playboyzinho. Não é que eu sou playboyzinho. É que enquanto você tava gastando com um monte de besteira, eu tava falando não pra esses desejos pra eu conseguir quitar minhas dívidas e montar patrimônio, né? Então, a pessoa, ela tem que ter personalidade pra não se preocupar com esse medo de parecer pobre, medo de parecer muquirana, medo de parecer mão de vaca. Pode pensar o que você quiser, o importante é eu e a minha família sairmos da pobreza. Se você acha que eu sou trouxa, pode pensar, filho. Só que eu sei que lá na frente eu vou estar viajando, postando foto lá em Maceió, e você vai comentar que eu sou playboyzinho. Nossa, o que será que ele fez? Falei não pra um monte de coisa porque eu tinha prioridade na vida, né? Que é fazer com que pegar dinheiro do banco seja melhor do que gerar o próprio dinheiro. Vou dar um exemplo. A gente tem um dos pilares da educação financeira, que é um princípio universal, que é a reserva de emergência. Todo mundo, pobre, classe média, rico e milionário, todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, que é o quê? É um dinheiro que eu vou deixar reservado, por isso é uma reserva, para emergência. Pneu furou, geladeira quebrou, deu problema no disjuntor de casa, carro quebrou. Então eu monto a minha reserva para que quando vier o problema, eu tenha dinheiro para resolver. Deu problema no seu carro? Pega o nosso empréstimo em 24 vezes. Isso é justamente o oposto da ideia da reserva de emergência. Qual que é o meu papel como educador financeiro? Tenha reserva de emergência para que quando der problema, a fumacinha no teu carro, você tenha dinheiro para pagar. Então o banco, ele tem uma estratégia que é fazer com que a gente esteja sempre na dependência deles. Deu problema? Faz isso. Tá no vermelho? Usa o limite. Pega o cheque especial. Enfim. E aí a gente continua sempre nesse status, nessa situação de dependente do banco. Então, em vez de a gente ser dependente do banco e sempre pegar dinheiro no banco para resolver nossos perrengues, a gente dá uma volta de 180 graus. Eu passar a ser o investidor que vai emprestar o dinheiro pro banco para depois eu receber os juros e a grana que eu preciso, né? Uma outra estratégia é falar muito mais da poupança do que de todos os outros investimentos. Você não vê banco falando assim, invista em ações, invista em fundos imobiliários, invista no tesouro direto. Não falam. Por quê? Porque isso é algo que pode dar menos retorno financeiro pro banco do que uma poupança dá. E aí a gente tem que partir pro estudo. A gente tinha que confiar no gerente do bancão. Só que hoje a gente não precisa mais dele. A gente consegue ter acesso direto aos investimentos, ao estudo, ao conhecimento. Quer ver outro exemplo? Quando a gente faz um financiamento imobiliário. Beleza, tá aqui a minha casa, comprei aqui o meu apartamento. Para eu conseguir pagar, eu tenho que fazer um financiamento de 30 anos. 3 décadas pagando. E o pessoal sabe que se eu financiar 200 mil, no final dos 30 anos eu vou ter gastado mais de 400, porque é muitos juros. Aí a gente tem a amortização. Eu posso pagar um valorzinho a mais para que eu quite mais rápido o meu apartamento e em vez de ficar pagando 30 anos o banco, em 5 eu quito. Tem muito banco que esconde. Por quê? Porque o banco quer que você seja refém deles por 30 anos para gerar mais dinheiro. E a nossa ideia é a gente poder ficar livre disso para que a gente se torne investidor e não um devedor o tempo todo, né? Então, são algumas estratégias que os bancos têm para ganhar mais dinheiro, sempre às custas da ignorância da população, né?